Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Sou nova aqui no YouTube, tá? Eu resolvi criar um canal e gravar vídeos de conteúdos que eu gosto e imagino que vocês também irão gostar. A princípio, eu vou contar sobre casos resolvidos e não resolvidos. Toda terça e sexta irá ter vídeo novo e no mês de dezembro eu vou tentar postar vídeos sobre casos novos todos os dias. No ano que vem, vou começar a gravar vídeos com outro estilo, visitando locais e comentando a história de cada um deles. Eu também quero sugestões de lugares nos comentários e se alguma empresa quiser fazer parceria e divulgar seu estabelecimento, entre em contato comigo. Espero que vocês gostem e aproveitem o vídeo de hoje, gente. Nascido no dia 18 de agosto de 1867 em Torquay, na Inglaterra, Percy Harrison Fawcett era filho de um capitão do exército chamado Edward Boyd Fawcett. Percy tinha um irmão mais velho chamado Edward Douglas. Juntos, os dois filhos de Edward foram educados no Propriety College, em Newton Abbot. Com a morte da mãe de Percy, Mary Elizabeth Fawcett, em 1876, o pai entrou numa profunda depressão e acabou falecendo anos depois. Mais tarde, Edward Douglas se tornou um alpinista, ocultista e escritor de romances e aventuras, enquanto Percy, aos 19 anos, ingressou na Academia Militar de Woolwich. Em 1897, quando Percy tinha 30 anos, ele foi nomeado para a patente de capitão e foi designado para missões na Ásia, Hong Kong e em Ceilão, que hoje é a atual Sri Lanka. Em Ceilão, Percy conheceu então Nina Agnes Perron, e em 1901 eles se casaram e tiveram 3 filhos, Jack, Brian e Joan. Ainda no mesmo ano, Fawcett foi convidado para trabalhar na Royal Geographic Society, onde foi enviado para missões no norte da África e assim aprimorou seu conhecimento em sobrevivência. Já no ano de 1906, morando na Irlanda, a Royal Geographic Society enviou Fawcett para uma expedição com o objetivo de mapear as fronteiras do Brasil e da Bolívia. Fawcett permaneceu por alguns meses no Brasil, viajando do estado de Mato Grosso até La Paz com seus homens por selvas densas. Além das condições ruins daquela época, Fawcett e seus homens contavam com tribos que mal falavam português ou espanhol. Em seus diários, Percy alegou ter visto e matado uma cobra gigante, pela qual foi ridicularizada pelos cientistas na época, mas que hoje a gente sabe que as sucuris podem chegar até 6 metros de comprimento. Percy também comentou que havia visto animais misteriosos e desconhecidos pela zoologia na época, como um cachorro pequeno parecido com um gato, mas que hoje a gente sabe que é um cachorro vinagre. Alguns problemas surgiram em 1909 entre Fawcett e os soldados brasileiros, e isso fez com que a expedição fosse abortada. Já no ano seguinte, de 1910, Fawcett voltou ao Brasil e seguiu para a Bolívia para uma nova expedição. Nos diários do Fawcett, gente, ele conta que presenciou a extração de borracha na Amazônia, exploração de trabalho nos seringueiros e até mesmo o comércio ilegal de escravos indígenas. Em 1911, a notícia de que haviam descoberto a cidade inca de Machu Picchu surpreendeu o mundo e fez com que aumentasse o número de exploradores no local. Na exploração seguinte, em 1913, percorrendo o território brasileiro e boliviano, Fawcett conta que surgiu rumores de que haveria uma cidade pré-colombiana situada em algum lugar no interior de Mato Grosso. Fawcett conta que foi influenciado pela descoberta da cidade de Machu Picchu nos anos anteriores, além de ler matérias e pesquisas sobre a região e ter ouvido as histórias dos habitantes locais sobre objetos raros e estranhas formações. Fawcett então logo associou que teria mais cidades perdidas que poderiam se encontrar por ali na América do Sul.
Assim que Fawcett iria iniciar as investigações, ele foi convocado para atuar na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918. Fawcett pôde retornar ao Brasil no ano de 1920 e logo se dirigiu ao Rio de Janeiro para estudar e buscar evidências sobre a teoria de que havia uma cidade perdida no Brasil, a teoria da cidade perdida de Z. Fawcett encontrou um manuscrito 512 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cujo subtítulo do documento era Relação Histórica de uma Oculta e Grande Povoação Antiguíssima sem Moradores que se descobriu no ano de 1753. Gente, essa obra pertencia a um autor desconhecido e se tratava de uma expedição de bandeirantes ao interior da então capitania da Bahia. Esse manuscrito passou muitos anos esquecidos no acervo da Biblioteca Nacional até ser encontrado. O manuscrito foi publicado em 1839 na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. No documento constava a descoberta de artefatos de ouro no local. Fawcett então começou a acreditar que a cidade perdida de Z talvez pudesse ter existido. Fawcett então se reuniu com o Marechal Rondon, fundador do Instituto FUNAI, e presidente Epitácio Pessoa, para debater uma proposta de expedição. Fawcett solicitava o apoio e recurso do governo federal para liderar a expedição ao Mato Grosso, a fim de procurar a cidade perdida de Z. E, gente, vale ressaltar que Fawcett acreditava que a cidade perdida de Z foi supostamente construída por povos europeus que haviam migrado há muito tempo para a América do Sul, tá? Ele acreditava que algum povo do Mediterrâneo, como cartaginês, fenício ou grego, poderiam ter navegado há muitos séculos para a América do Sul, adentrando no Mato Grosso e fundando a cidade. Ele acreditava que povos negros e pardos não seriam evoluídos o suficiente para realizar grandes feitos. Bom, de qualquer forma, Fawcett conseguiu a verba do governo brasileiro, mas negou a ajuda de Rondon e seus homens. Esse foi o início de um grande desentendimento entre os dois, pois Rondon acreditava que Fawcett se tratava de um caçador de tesouros e que não estava preocupado com a arqueologia e a história do local. A expedição se iniciou, porém, devido às fortes chuvas, Fawcett resolveu abandonar a busca, retornando no ano seguinte. Fawcett então se dirigiu à Bahia com seu filho Jack e outros colaboradores para encontrar a cidade perdida que estava no manuscrito 512, lembram? Ele percorreu durante semanas nos sertões baianos e não encontrou nenhum vestígio de qualquer cidade perdida. Fawcett nessa época, gente, ele era visto como um homem totalmente obcecado por lendas. No seu diário, ele relatou que já estava com 52 anos e que estava cansado por não ter a mesma disposição e vigor como antes. Em 1925, o grupo chamado Northern American Newspaper Alliance resolveu patrocinar a expedição, a qual Fawcett prometeu matéria exclusiva sobre a descoberta. A expedição contava também com o patrocínio da Sociedade Geográfica Americana, o Museu do Índio Americano e o Instituto Rockefeller. Fawcett seguiu viagem na companhia de seu filho Jack e seu amigo Rollie Rimmel. Ele escrevia constantemente em seu diário e seu último registro foi no dia 29 de maio de 1925, onde ele reclamava dos insetos e que havia dispensado os peões e mulas de carga, pois atrasariam o avanço da expedição. Disse também que caçava animais de pequeno porte para se alimentar e que havia parado no lugar que seu cavalo havia falecido em 1920, ou seja, ele estava em território que já conhecia, né, gente? Após a data de 29 de maio, nenhuma notícia sobre Percy, Jack e Rollie foi obtida. Meses se passaram e ninguém sabia de nada. Familiares do trio, a princípio, acharam que nada havia acontecido, porque era normal eles passarem meses na mata sem dar notícias e depois retornar. Mas com o passar do tempo, eles nunca mais apareceram. Outras expedições aconteceram desde então e não houve indícios de ruína naquela região.
Ainda em 1925, foram feitas expedições de moradores locais no Mato Grosso em busca de Fawcett, seu filho Jack e seu amigo Raleigh, mas nada foi encontrado. Em 1927, Nina Fawcett dizia ainda ter esperanças de achar o marido e o filho vivos, mesmo tendo passado 2 anos do desaparecimento dos mesmos. No mesmo ano, o engenheiro Roger de Courville disse ter encontrado um homem velho que dizia ser o coronel Percy Fawcett, mas nada foi confirmado. No ano seguinte, em 1928, o jornal Newspaper Alliance, que havia patrocinado a expedição, enviou o comandante George Miller para procurar Fawcett. O comandante encontrou uma caneca que supostamente era do trio e que foi achado por índios do povo Nafaquá, porém nada mais foi encontrado. No ano de 1930, o inglês Albert de Winton entrou ilegalmente no Brasil para procurar Fawcett e foi dado como desaparecido um tempo depois. Em 1931, o jornalista e aventureiro suíço Stephen Rudin alegou que o coronel Fawcett era prisioneiro de uma tribo indígena, mas se recusou a dizer como obteve a informação, e então seguiu para o Brasil sozinho para resgatá-lo. Resultado? Rudin também desapareceu. Anos depois, em 1952, Orlando Villa-Boas, irmão mais velho dos irmãos Villa-Boas, conhecido por serem sertanistas e exploradores dos sertões brasileiros e responsáveis pelo Parque Nacional de Xingu, conversaram com o povo Calapalo e ficaram sabendo de uma história antiga de que 3 homens brancos foram mortos há vários anos no local. Orlando, que conhecia a história de Fawcett, logo pensou que pudesse se referir a eles. O povo local lhe indicaram uma ossada que foi enterrada sob uma árvore. Orlando então enviou os ossos para serem examinados, porém a perícia constatou que não eram eles, pois haviam divergências na altura dos esqueletos encontrados e a altura dos 3 exploradores. Na mesma época, Brian Fawcett publicou o livro de memórias de seu pai. E, gente, após isso, não houveram mais nenhuma evidência de nada, ninguém sabe de absolutamente nada que aconteceu, e o caso ficou por isso mesmo. As únicas 2 teorias do caso é que ou eles foram mortos por animais locais, ou ocorreu algum desabamento de terra e eles ficaram soterrados. E o que vocês acham, gente? Comentem aqui embaixo sobre o caso e também sobre casos que vocês gostariam que eu contasse aqui no canal. E aí, gente, vocês gostaram do vídeo de hoje? Comentem aqui embaixo sobre o caso, deem muitos likes, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem avisados sobre novos vídeos. Agradeço muito vocês por tudo e até o próximo vídeo.